Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo. Sejam muito bem-vindos a mais um Jogada que Marca, o teu melhor programa onde as grandes marcas se encontram com o esporte. É aqui, gente, esse aqui é o local certo para você. E assim, sempre um craque, sempre uma fera aqui para falar de esportes, e hoje não é diferente. Hoje a gente vai receber aqui o Davis Tenório. Davis Tenório hoje é o sócio fundador da A-Corp Rugby e tem muita coisa para contar pra gente. Davis, seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, muito obrigado aí pela oportunidade, estamos aqui. Vamos conversar um pouco, trocar figurinhas aí, né? Esse bate-bola aí que é importantíssimo. Maravilha, Davis, obrigado pela tua presença. E assim, a gente sempre começa o nosso programa, né? Passando a palavra para o craque aqui. Como é que você emergiu no esporte? Conta um pouquinho de quem é o Davis e quem é a A-Corp Rugby. Perfeito. Eu sou natural de Maceió, eu estou em São Paulo há 30 anos, tá certo? Casei com uma paulistana, estou aqui, tenho 2 filhos, né? Um de 27, outro de 25, né? São paulista, né? Apesar do tempo aqui ainda não perdi o sotaque totalmente. Isso é bom, isso é bom. Mas a gente atua no universo esportivo há muito tempo, tá certo? Eu trabalhei muitos anos com eventos e desde que o Brasil teve o direito de sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas que eu embarquei nesse tema daí. Fiz um mestrado em marketing esportivo e patrocínio em Barcelona, no Johan Cruyff Institute. E hoje eu represento também aqui o Johan Cruyff Institute, onde sou professor deles e representantes no Brasil. Então eu dou aula na América Latina de marketing esportivo, patrocínio, brand e eventos com foco 100% no esporte, tá certo? E como CEO da A-Corp, a gente é uma empresa, é uma agência, que a gente atua em 3 pilares: esporte, bem-estar e ESG, sempre focada a eventos esportivos. Ou seja, a gente traz soluções para dentro da empresa para incentivar a prática esportiva e a atividade física dentro das corporações. Pô, sensacional, Davis. Davis, você falou sobre a Johan Cruyff Institute, né? E assim, o que a gente tem percebido nessa nossa imersão no marketing? Ainda, apesar de não ser tão recente, ainda tem muito a questão embrionária da parte de gestão, da parte acadêmica do esporte, do marketing esportivo no país. Conta um pouquinho sobre esse instituto, como é que funcionam as aulas, como é que funcionaria a grade curricular, fala um pouquinho mais sobre esse empreendimento. O Instituto Cruyff, ele foi do jogador Cruyff, né? O Cruyff, ele jogou pouco, né? Jogou pouco, né? E o mais importante é que o Cruyff navegou, para se dizer, nos 3 pilares. Ele foi jogador, ele foi dirigente, né? E técnico. Então ele é um exemplo típico, né? Ele foi muito revolucionário desde aquela época. E por que ele criou o Instituto? Quando os jogadores de futebol, sobretudo, paravam de jogar, não tinha uma outra opção de profissão. Então ele criou o Instituto Cruyff hoje para os ex-atletas que não tinham uma profissão a seguir. Porém, o Instituto Cruyff hoje tem mais de 20 mil alunos ao redor do mundo. São mais de 40 cursos, online, presencial e semipresencial. A sede é em Barcelona, tá certo? Eu os represento aqui no Brasil. Tá? Inclusive eu dou um curso aqui no Brasil de marketing esportivo e patrocínio e brand, tá certo? Uma vez por ano. Mas o Instituto Cruyff ele tem modalidades presencial, semipresencial e online, pós-graduação, master e especialização. São diversos cursos, né, que existem no mundo. Então hoje eu tenho vários alunos hoje que a gente já entrou, já participaram desses cursos aqui do Brasil. Então é uma parte, paralelamente à atividade que eu desenvolvo como CEO da A-Corp Rugby, com o Instituto Cruyff, que eu recomendo, realmente os melhores, porque todos os professores do Instituto Cruyff são obrigados a atuarem na área. Então não é um professor acadêmico somente, é um professor que vivencia, são donos de agências, trabalham em empresas, trabalham em grandes empresas. Então essa é o principal diferencial do Cruyff, do Instituto Cruyff. E como você bem colocou, o próprio Cruyff é esse exemplo, né? De um cara que esteve dentro de campo, esteve como dirigente, treinador e acabou pensando nessa parte acadêmica também para essa fusão, né? Você comentou que tem um curso no Brasil que você ministra. Isso. Ele tem alguma data prevista para quem quiser estar acompanhando? A gente está previsto uma vez por ano, para o segundo semestre, né, para outubro ou novembro. Somos Gestão em Marketing Esportivo. Gestão em Marketing Esportivo. É um curso de 20 horas presenciais aqui em São Paulo. Geralmente a gente faz um hotel em São Paulo, tá? E a gente vai começar a divulgar esse curso agora, por esses dias aí, para que as pessoas se interessem em participar. A gente está na 5ª edição. Eu ministro uma vez por ano esse curso no Brasil, porque a maioria dos cursos do Instituto Cruyff são em inglês e espanhol. Como aí a gente, a mesma metodologia, você recebe um certificado internacional e eu ministro esse curso aqui em português. Não, perfeito. Uma grande oportunidade de ter um curso desse de padrão internacional feito aqui no nosso idioma.
Ó, não percam a oportunidade. No final do programa vocês vão ver aí o arroba aí para poder seguir também o Davis aí as mídias sociais das empresas deles. Então assim, Davis, aí você falou um pouquinho do Instituto, e eu fiquei curiosíssimo para entender de onde nasceu o eCorp Hub, o que o eCorp Hub faz hoje em termos de eventos corporativos. Tá, perfeitamente. A gente direcionou a eCorp Hub, eu sempre atuei com muita consultoria para federação, confederação. Em 2019, eu tive a ideia de, pós-Copa do Mundo e pós-Olimpíadas, né, a gente trazer o esporte para dentro das corporações. Isso foi, ou seja, incentivar a prática de atividade física e esportiva dentro das empresas, né. Aí surgiu a eCorp Hub, que eu falo que é o E do eCorp, é de eventos, esporte e entretenimento, Corp de corporação e Hub de parceiros. Porque a gente tem vários parceiros que complementam a nossa atividade, a nossa entrega, tá certo? E o Corporate Games hoje a gente atua em 3 pilares. A gente trabalha com experiências esportivas, 360, né? Um exemplo de uma experiência esportiva que a gente atua, eu tenho vários produtos aí. A gente tem um produto em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que chama-se Paralympic Experience Day. Paralympic Experience Day. Conta como é que é esse É um exemplo de um produto nosso. Por exemplo, posso afirmar agora, nessa semana, dia 26, a gente está levando 80 colaboradores do Itaú para o Centro Paralímpico. Eles estão indo para o Centro Paralímpico e não estão sabendo para onde estão indo. Ou seja, vai pegar de surpresa. Chegando lá, a gente vai dar uma recepção, né, o Welcome Coffee. Vamos fazer um tour pelo Centro Paralímpico. Depois a gente vai dar uma palestra sobre inclusão, diversidade, protagonismo e ESG. E importante mas depois a gente vai fazer uma experiência, ou seja, os colaboradores vão vivenciar o esporte paralímpico na prática. Eles vão jogar basquete em cadeira de roda, goalball, vôlei sentado e atletismo vendado. É uma maneira que a gente está unindo dentro das corporações, não é? Como é que a gente pode trabalhar a inclusão e a diversidade na prática? E é interessante que pós essa experiência a gente tem um debrief, né, com um profissional. Eu já fui para várias empresas como a Visa, a DSM Feminist, o Banco Digio. E é um chororô muito grande depois dessa experiência, porque você vivencia na prática a questão da empatia, tá certo? Então todas as experiências que a gente traz, porque hoje a maioria das empresas do segmento corporativo está todo mundo cansado de palestras. A gente faz uma palestra com propósito, entendeu? Então o Paralympic Experience Days é um dos produtos que a gente faz em cima disso aí. Depois eles almoçam para eles verem como é o dia a dia de um atleta. Então eles almoçam no refeitório onde os atletas estão almoçando. Então é uma experiência incrível que a gente faz para diversas empresas nesse aspecto daí, tá certo? Isso é um dos produtos do Corporate. Então hoje, dentro dessas experiências esportivas que nós realizamos, temos várias outras, como se uma empresa quiser organizar uma corrida de rua. Vocês têm um cardápio de experiências para as empresas, só aproveitando esse insight aqui. Sim. O Centro Paralímpico, para quem aí está assistindo e não conhece, vale muito a pena. Ó, tem uma oportunidade aqui já de produto formatado para a tua marca, né? O Centro Paralímpico, a gente vem fazendo alguns eventos lá internos para o próprio Centro Paralímpico há alguns anos, como a Festa Junina do Centro Paralímpico, por exemplo, e é impressionante. Impressiona qualquer pessoa que entre lá, não apenas pela estrutura. O Centro Paralímpico hoje é um dos 4 maiores centros paralímpicos do mundo. Isso, exatamente. Tá aqui no Brasil. É gratuito, os atletas não pagam nada para estar lá. Tem projetos infantis de inclusão no esporte hoje no Centro Paralímpico que são acessíveis ao público. Inclusive nesses projetos até o transporte está incluso. Mas o mais impressionante lá é você ver os atletas com necessidades especiais se sentindo, não, vivenciando como super atletas que eles são. Eles ali dão uma lição de vida para a gente, porque mesmo a necessidade dos atletas que eles têm ali, eles não pedem ali nem sequer uma ajuda para você para nada. Você tenta se oferecer ali, eles não precisa. Eu sou independente, eu estou aqui, eu vou para cima, vou conseguir, vou conquistar. É um exemplo de vida e superação incríveis, tá? Então assim, já fica aí a dica do Davis para esse primeiro produto. Eu super recomendo não apenas a empresa do Davis, mas o Centro Paralímpico. Um lugar onde o Brasil tem aqui de centro de excelência e pouca gente conhece. Aí é uma oportunidade enorme para a tua marca conhecer já nesse produto. Davis, você já começou com um gol de placa, é um produto de ouro. Conta mais pra gente, tem mais produtos? Tem um produto que a gente lançou recentemente, é muito interessante. Esse ano, para quem não sabe, vai acontecer a COP30 em Belém, que é a Conferência Mundial do Meio Ambiente, tá certo? Então nós lançamos um produto chamado SG Bike Indoor. O que é isso? A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Ziu, né, de bike indoor, e nós estamos instalando 30 bikes dentro de uma empresa, tá? Como é que a gente une o esporte e bem-estar e SG, que foi o início da conversa que a gente teve aqui? Então o SG Bike Indoor realmente prega na prática isso daí. Então a gente vai instalar 30 bikes, né? E durante uma semana essas bikes vão ficar dentro das empresas
E o objetivo é as pessoas pedalarem, os colaboradores pedalar de São Paulo a Belém, que é 2.900 quilômetros. Então, cada dia a gente tem E essa ação é para quem não é, para atleta amador, não precisa ser competente. Então, eu tenho 30 bikes, então eu começo o período da manhã de 20 minutos. Então, 20 minutos eu coloco 30 colaboradores pedalando e ele tem que somar uma meta. E no final eu tenho que somar os pontos para dar a quilometragem de São Paulo a Belém. Então, dentro disso a gente vai fazer ações sociais, cada pedalada você tem plantios de árvores, tem todo um conceito. Então, olha que interessante a união do esporte, né? Com bem-estar, porque eu sempre falo que o esporte transforma vidas, une gerações e fortalece vínculos. E para dentro de uma corporação, isso é fantástico. Agora, recentemente, foi estabelecido uma nova, atualizada anteriormente, chamada NR1, que cuida da saúde e do bem-estar do colaborador. Qual é a ferramenta que você vai ajudar a cuidar da saúde e do bem-estar do colaborador? O esporte. Não existe uma ferramenta melhor do que trabalhar. Porque o esporte você engaja, você motiva, você traz experiências incríveis e você guarda, né, toda essa experiência. Então, é uma das coisas que a gente desenvolve dentro da iCorp Hub. Então, disso aí tem, vamos fazer uma competição de beach tênis, eu organizo toda a competição, vamos fazer uma competição de golfe. Então, é sempre esporte e 100% focado ao corporativo, tá certo? Essa é a unidade que a gente chama de experiência esportiva. A segunda unidade que nós temos é a unidade que a gente chama de gamificação. Eu estou trazendo para o Brasil, de Londres, um aplicativo chamado Stayf, que é um dos melhores aplicativos do mundo em gamificação de bem-estar corporativo. Então são gamificações que você faz diariamente com as empresas. Sensacional. A gente está oferecendo para as empresas, a gente agora está fazendo com uma proposta com uma grande aí. O desafio desse aplicativo é você subir o Monte Everest, tá certo? Então são ações, novidades que a gente está trazendo para o Brasil o tempo todo. Inusitada, criativa, lúdica, porém com propósito. Com propósito, sempre é com propósito, entendeu? E a outra área que a gente atua, que acho que é uma área que também é um carro-chefe nosso, são de eventos proprietários, tá certo? Então eu vou citar 3 eventos aqui e o nosso principal, que eu chamo de abre alas, né, desse evento. Então, nós temos uma corrida que a gente lançou agora, chama Biomas Run Kids. É uma corrida para criança de 4 a 14 anos, mas assim, é uma corrida com propósito, ou seja, as crianças vão correr de 100 a 400 metros, porque são crianças de 4 anos, mas quando termina a corrida, começa o evento. O que é que eu quero dizer com isso? Ele vai terminar a corrida, no final da corrida você vai ter um espaço chamado Biomas Brasil. Ele vai entrar dentro desse espaço, a gente vai ter os 6 biomas brasileiros. Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, e as crianças vão entrar em cada bioma para aprender sobre os biomas brasileiros. Então o que é que a gente está fazendo com isso? Eu estou incentivando a prática de atividade esportiva em crianças, né? E ao mesmo tempo a conscientização ambiental. Então esse é um dos produtos que nós temos, diferenciado muito grande também. Outro produto que a gente lançou no mercado também, que a gente vai fazer esse ano, chama-se Family Sports. No Brasil, de todos os estudos que a gente fez, não tem um evento para família. Nossa, falta isso, hein? Tá certo? Então, esse evento Family Sports é um final de semana de prática esportiva entre filhos e pais. Muitas das vezes, nas corridas de rua, os pais vão muito cedo e deixam as crianças em casa, né? Então, o Family Sports a gente trabalha em 6 pilares: esportes radicais, patim, skate, tirolesa, resgate das brincadeiras antigas, pula-pula, campo minado, a parte dos esportes paralímpicos, tá certo? A parte do esportes também, que é uma parte do game. Então, é um conjunto de esporte, uma prática esportiva entre família com as crianças, tá? Isso aí são os eventos que a gente vem desenvolvendo. Porém, assim, um evento que a gente tornou-se o carro-chefe, que eu trouxe para o Brasil, é o Corporate Games, que é os maiores jogos corporativos do mundo, que a gente está na terceira edição aqui no Brasil. Esse evento vale um bate-papo legal sobre ele. Não, perfeito. Olha, só para aproveitar o gancho, antes da gente falar um pouquinho do Corporate Games, que é uma coisa realmente muito grande, você que está assistindo o programa aí pensa assim, poxa, ele falou sobre ESG, falou sobre a questão do colaborador e tal, investir em esporte, investir nisso é interessante para a marca? Pessoal, é comprovado hoje, vocês podem pegar estatísticas aí, pode dar um Google onde vocês estão, o quanto a marca é valorizada hoje quando ela se adapta ao ESG. Quanto o colaborador valoriza a empresa quando a empresa oferece algum benefício nesse sentido, né? Às vezes, até o antigo campeonato de futebol que a empresa tinha já era bem aceito. Imagina você colocar uma ativação dessa com propósito, com um foco definitivo do que a empresa precisa, com engajamento, com criatividade. Então, assim, eu super recomendo isso como diferencial competitivo da tua marca. E isso também hoje é absorvido pelo cliente. O cliente escolhe a empresa que também pratica isso,
que tem esse propósito dentro do teu DNA, não apenas no discurso, mas lá dentro do próprio colaborador. Sensacional, produtos incríveis. Agora vamos entrar aí no carro-chefe, na menina dos olhos, né? Conta pra gente aí quais são as modalidades, que empresas já participaram desses 2 primeiros anos, como a empresa faz para estar junto com você. O palco é teu, Davis. O Corporate Games são os maiores jogos corporativos do mundo. É uma Olimpíada onde quem são os atletas são os colaboradores das empresas, tá certo? O Corporate Games é muito mais que uma competição entre empresas, é uma causa. Nós lideramos no mundo o movimento do bem-estar corporativo, que consiste em cuidar da saúde física, emocional e social do colaborador por meio do incentivo ao esporte e à prática de atividade física. O Corporate Games está presente nos 5 continentes. Ele acontece todos os anos em vários países. Então você tem o Corporate Games México, Corporate Games Londres, Corporate Games Sydney. Por exemplo, o Corporate Games Sydney está no 37º ano. Nossa. Olha para você ter uma ideia. Entendeu? A gente está no 3º. Vamos ver. Olha que interessante. A Olimpíada de Paris no ano passado, em termos de atletas do mundo inteiro, tinha 9.200 atletas. O Corporate Games Sydney tem 12.800 participantes. Nossa, maior que os Jogos Olímpicos. Maior que os Jogos Olímpicos. Que isso. Então, o potencial de crescimento do Corporate Games aqui no Brasil é muito grande. Ele já tem 37 anos de história, mais de 1 milhão de participantes ao redor do mundo, tá? 50 mil empresas já participaram do Corporate Games. E como eu falei no início, como é uma causa, grandes patronos já foram do Corporate Games. Porque é uma causa, então, Nelson Mandela, François Mitterrand, Princesa Anne, Sir Leg Ferguson, todos já foram patronos do Corporate Games, tá certo? Esse ano a gente está na 3ª edição do Corporate Games. No ano passado nós tivemos 12 modalidades, esse ano teremos 16 modalidades. Então, no momento que a empresa se inscreve no Corporate Games, ela vira como uma espécie de um país, igual o quadro de medalhas, tá certo? O ano passado, o primeiro colocado geral foi a Volkswagen, a segunda a Scania, acho que é aqui do ABC, né? E a terceira foi a Cargill, tá certo? Além disso, a gente premia também as empresas, né? É muito interessante, são 4 dias de eventos, tá certo? O primeiro dia tem a cerimônia de abertura, é o mesmo protocolo da Olimpíada, onde as empresas são chamadas por ordem alfabética, tá certo? Então tem um desfile de abertura, aí eu falei em premiação. Então a gente premia até o uniforme mais bonito, porque as empresas desenvolvem os uniformes de desfile. É muito legal. Bom, muito legal. Então a gente premia também a melhor torcida, a torcida mais organizada, a empresa que escreveu mais colaboradores, a DSM Feminist, que é uma multinacional, escreveu 360 colaboradores conosco. Entendeu? 360 colaboradores. 360 colaboradores. Então é uma oportunidade incrível, né? Como você falou no início, tem uma coisa muito interessante, né? Você falou que quando a gente trabalha esse evento, você trabalha muito forte a marca empregadora, que é o Employer Branding, e o sentimento de pertencimento. Perfeito. Tá certo? Que, ou seja, você pertencer àquela empresa. Então o Corporate Games está todo alinhado às melhores práticas de ESG e a NR1. É uma oportunidade incrível para as empresas inscreverem seus colaboradores nesse evento. E você falou em 16 modalidades. Dessas 16 modalidades, uma modalidade me chamou demais a atenção, né? Porque a gente está falando aqui de marketing esportivo e eu gostei muito do hub da empresa, né? Que é a questão da conexão e tal. Mas assim, você falou que até o golfe vocês praticam lá no Corporate Games. Conta pra gente sobre isso daí. São 16 modalidades esportivas que vai desde o basquete, futebol, natação, xadrez. Esse ano a gente está introduzindo o beach vôlei, né? Tem o vôlei normal e o golfe. O golfe é uma das modalidades esportivas que quando você entra dentro de uma empresa, você tem várias categorias, porque o Corporate Games, a gente fala que quem participa são CEOs, liderança e toda a base da pirâmide organizacional. Então é uma oportunidade para todo mundo jogar. A gente sabe que o golfe é um esporte de elite, tá certo? E a gente realiza o golfe na Fazenda da Grama, que fica em Tupéva, 70 km de São Paulo. No ano passado, para você ter uma ideia, tinha 70 CEOs jogando golfe. Que evento bom para falar com 70 CEOs de uma vez só, hein, gente? Que isso. Então é uma oportunidade de negócio incrível também. Então por isso que a gente fala que, além do bem-estar, do esporte, você tem a parte do network estratégico. É uma oportunidade muito grande de se relacionar. Então, hoje, como é que funciona o Corporate Games? Né? Qual é a fonte de receita do Corporate Games? A gente trabalha 2 fontes de receita. Inscrição. Quem faz a inscrição é o RH das empresas, os colaboradores não pagam. O custo-benefício é excelente, tá certo? E patrocínios. É uma oportunidade muito das marcas que queiram patrocinar o Corporate Game, porque é um evento que tem 16 modalidades esportivas, é como se ele estivesse patrocinando 16 eventos ao mesmo tempo. Tá certo? Não, sensacional, sensacional. Quantas marcas hoje, quantas empresas hoje foram para a 2ª edição e qual que é a sua expectativa para essa 3ª edição, em número de empresas? Ano passado a gente teve, em número de empresas, 60 empresas,
Bastante, nossa, número expressivo. E 2.250 participantes. Nossa, números expressivos. E esse ano a gente está esperando mais ou menos 80 empresas e 3.000 participantes. Tá? E o Corporate Games é igual a Olimpíada, ele se encerra também com uma corrida de rua. A gente tem uma corrida de rua, que legal. 10K, 5K. E uma coisa importante que a gente acrescentou no Corporate Games foi a caminhada. E é bem interessante porque muitos colaboradores que estão aí nos seus colegas de trabalho competir, hoje eu não pratico atividade esportiva, tem a oportunidade de caminhar. E o mais interessante é que vários colaboradores que no ano passado, no ano retrasado, participaram da caminhada, o ano voltou na parte de correndo, entendeu? Foi um incentivo. Foi um estímulo. Foi um estímulo, entendeu? Meu, sensacional. Olha, gente, eu sou até suspeito para falar sobre isso, né? Mas o esporte, você tendo uma iniciação correta, ele muda a vida das pessoas, assim, radicalmente. E se você, além de ter essa prática do ESG, além dessa questão do colaborador mais satisfeito, mais conectado, mais engajado com a marca onde ele trabalha, você também muda a vida das pessoas, né? Então, assim, tem uma questão do propósito que isso é incalculável o retorno. E eu achei muito legal essa questão. Você vê, o cara começou com a corrida, foi aquele estalo que ele precisava, no ano seguinte começou com a caminhada, voltou com a corrida. Sensacional. O Corporate Games nessas duas primeiras edições, o que você acha que mais ficou marcado, assim, para o público que participou, né? Essa para a iniciação esportiva, foi a questão do Empower Brain, do empoderamento ali das marcas. O que você acha que foi o carro-chefe de retorno para quem teve dentro desse evento? Eu tenho dois exemplos muito interessantes. Primeiro, eu falo que o Corporate Games ele tem um público plural. O que é isso? O que é muito importante para as marcas que querem patrocinar. Primeiramente, eu envolvo os colaboradores que estão participando. Então, você pega um exemplo, o Bradesco. O Bradesco tem mais de 80 mil colaboradores, tá certo? Então, todos os colaboradores do Bradesco ficam sabendo que os seus colegas estão participando, vamos lá, são dois, né? Os fornecedores e os clientes do Bradesco. E um público fantástico. Meu pai está jogando basquete pelo Bradesco. Nossa, o que é isso? Tá? Então, muitos filhos, é aberto à torcida. E o que mais foi incrível dentro do Corporate Game, os filhos assistindo seus pais competirem. Isso é um exemplo muito grande. Legal. Então, assim, as marcas têm que atentar à oportunidade que a gente tem em cima disso. E a outra coisa, assim, de um case muito interessante, né, que esse ano está acontecendo, inclusive eu fui convidado na próxima semana, no início de julho, eu estou indo na Volkswagen. A Volkswagen está fazendo um campeonato interno com as 4 fábricas, inclusive as fábricas de fora de Curitiba, e os campeões vão para o Corporate Games. Então, olha que interessante, que incentivo que se dá a praticar o esporte um ano inteiro dentro das empresas. Então, por isso que eu falei no início, o Corporate Games é uma causa, é um movimento. Esse é o movimento que a gente quer. Que as empresas não façam somente um campeonato e depois terminem, incentiva o ano todo. Porque quando você incentiva o esporte, você traz produtividade, você traz engajamento, união, sociabilização. Só temos a ganhar. Eu digo que o Corporate Games é uma relação ganha-ganha. Ganha o evento, ganha o Corporate Games o evento, ganha a empresa e ganha o colaborador. É um ecossistema inteiro preparado para que as empresas tenham isso. E assim, gente, vocês não têm noção, às vezes, do quão é complexo, do quão é necessário know-how, planejamento, investimento para se organizar um evento esportivo. Vocês tendo uma oportunidade como uma empresa do David, da E-Corp, você poder queimar todas essas etapas, já receber esse pacote pronto na tua empresa, com investimento pequeno, olha, realmente é uma oportunidade de ouro. E falando nisso, a gente tem uma parte lúdica do nosso programa aqui, que é: qual é o teu esporte preferido? Você tem um monte de esporte que você gosta, mas eu tô sabendo aí que você começou um esporte novo ultimamente aí. Conta um pouquinho pra gente, Davis, qual que é o teu esporte, né? Eu sou de Maceió, então o meu esporte sempre foi o surf, tá legal. Certo? Né? E eu surfei muitos anos, a gente tem uma casa lá no Guarujá, de vez em quando eu ainda arrisco, eu estou com quase 60 anos, 59 anos, mas ainda consigo pegar algumas ondas. Mas hoje eu estou fazendo um esporte bem interessante, às 6h30 da manhã, todos os dias, no Parque da Aclimação, tem uma Raido Taisho, tá certo? É uma ginástica japonesa de milhares, muito pós-guerra, onde a população ficou meio desanimada, tá certo? E começou a incentivar, por isso que chama Raido Taisho. Raido, em vários idiomas, inclusive no japonês, é a mesma coisa como no inglês se pronuncia Raido. Taisho é ginástica, tá certo? Raido Taisho é uma ginástica japonesa, que é meia hora, é guiada por uma música, por isso que é Raido, e hoje é obrigatório nas escolas no Japão e nas empresas. Antes de começar a atividade laboral no trabalho, e nas escolas também, as crianças e os adultos também fazem isso aí.
E eu comecei a fazer isso há 5 meses, eu fui caminhar no Parque da Aclimação e conheci esse japonês e para mim foi fantástico. Eu estou há 5 meses fazendo, eu vou todos os dias de domingo a domingo, 6 da manhã, começa lá, é gratuito, tá certo? Para quem pode participar. Mas o mais importante disso tudo, que é o mais interessante, é a longevidade. Os mestres, que nós somos professores, têm acima de 80 anos. Tem um lá que tem 93 anos. Então é um exemplo assim, de longevidade, de prática esportiva. E uma das coisas que chamou muita atenção disso aí, a questão da humanização disso aí e como a cultura japonesa é interessante. O professor, um dos professores tem 85 anos. Uma vez eu cheguei mais cedo, 5h30 da manhã, eu não sabia. Ele estava varrendo o local onde a gente ia praticar atividade física. Então, tem uma coisa tão assim, e ninguém sabe que ele vai, porque quando as pessoas chegam, está tudo limpo, porque durante a noite no parque tem muitas folhas que caem, ele varre mais de 1h30 para deixar o campão limpo. Então, assim, é um aprendizado que eu estou tendo muito grande, cuidar da minha saúde, a Rádio Taiso, os exercícios, trabalha mais de 200 músculos, tá? Melhorou muito minha atenção, minha qualidade de vida, então eu recomendo, é interessante, é uma das coisas que eu estou praticando. A gente tem assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estou tentando, pelo contrário, né? Eu promovo o bem-estar, eu promovo o esporte, eu tenho que fazer isso também por mim. Porque não estou fazendo para os outros para mostrar que eu trabalho na empresa, é por mim também. Eu também quero cuidar da minha saúde, né? E não existe melhor coisa do que o esporte, né? Nossa, sensacional, tá vendo? Ó, trabalha no esporte, mas também pratica o esporte. Por isso que eu gosto desse momento lúdico de perguntar qual é o esporte. A gente aqui tem sempre uma surpresa positiva e a do Davis foi sensacional. Davis, eu peço sempre aqui, nesse momento, no outro quadro nosso, que é o Dica de Mestre. Uhum. Para quem quer investir no esporte, para quem quer colocar a tua marca, olha, eu achei tudo muito legal no programa, mas eu nunca coloquei nenhum investimento nisso. Dá certo? Qual é o caminho? Qual seria a sua dica de mestre para quem quer começar a investir no marketing esportivo? Eu vejo o seguinte, né? O esporte promove paixão, emoção, mas é uma indústria e tem que ser gerida como negócio. Muitos dos meus alunos, quando vão assim, por que você quer entrar no marketing esportivo? Ah, porque eu sou apaixonado pelo Corinthians, eu sou apaixonado pelo São Paulo, enfim. Aí eu falo assim, você está no lugar errado, porque o esporte é um modelo de gestão. Então não importa a paixão que você tem pelo clube, você é um profissional do esporte. E graças a Deus, agora, porque o nosso sistema no Brasil é um sistema clubístico, né? A revelação dos nossos atletas vem de clubes, seja sócio esportivo das modalidades olímpicas e paralímpicas, né? E é diferente dos Estados Unidos e da Europa, que vem das universidades, das escolas, universidades, entendeu? Exato. Então, quando a gente fala em marketing esportivo, a oportunidade é grande, as pessoas só miram muito clubes, federações, mas você tem toda a questão também que a gente fala da alimentação, de academias, de aparelhos para academia. Então a oportunidade de atuar no marketing esportivo é incrível, mas sempre pense que é uma indústria. Separa um pouco a emoção e da paixão do profissional, entendeu? Senão você, vou querer ser diretor do Corinthians, aí você sai e você vai ser diretor de quem agora, entendeu? Então essa oportunidade que se tem, né, de trazer o esporte como um modelo de gestão. Não, sensacional. E eu até posso falar aqui, dar um exemplo, né? Todos vocês que acompanham o programa sabem, né? Além de CEO lá da For You Marketing, da nossa agência de comunicação, focada muito em eventos aí, feiras, stands, eu sou hoje o presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society. E lá, Davis, na confederação, o que a gente está passando? Por um processo exatamente de profissionalização. Uhum. Colocamos uma diretoria executiva, onde a gente tem lá até o diretor dessa diretoria executiva é o Márcio, nosso presidente do Paraná. O Marcelo, que é o presidente da FIFA, da Federação Internacional, está numa outra pasta dirigindo isso com a gente também. Uma pessoa no marketing. Então a gente está profissionalizando, temos indicadores de performance e tal. E eu gostei demais dessa dica de mestre do Davis, para tirar um pouquinho da questão só do emocional e trazer um pouquinho, sim, para a gestão, para a profissionalização, para tomadas de decisões estratégicas, porque quanto mais profissional é o nosso setor, mais a gente vai trazer investimento, mais o investimento vai ter um retorno, vai atender a expectativa desse investidor e mais a modalidade cresce, mais o esporte cresce e toda essa qualidade que a gente comentou também vem junto. Porque eu vejo que, como você acabou de falar, né, às vezes o cara, vou fazer um anúncio pontual lá no calção do Corinthians ou numa placa de campo. Não tenho nada contra, mas que história você escreve para a tua marca? O que você entrega a médio e longo prazo? Então é muito melhor você dar um passinho atrás, às vezes,
pensar um pouquinho ali em estratégia, conhecer um pouquinho, por isso que a gente tem o programa Jogada que Marca, conhecer um pouquinho das possibilidades para a tua marca. E aí já com planejamento coerente com a tua marca, você fazer o investimento no local certo, né? Eu sempre gosto dessas marcas que são sinônimos de modalidades. Elas acreditaram tanto numa modalidade, acreditaram tanto num atleta, que hoje todo mundo, pô, com todo respeito, né? Mas, por exemplo, nosso João do tênis aí, né? Ele já tá com a XP, ele tá com a Rolex, com a ON, né? Então, assim, ele tem grandes patrocinadores que já apostaram nele antes dele estourar, antes dele ser esse cara midiático. E você pode fazer isso com a tua marca. Ah, mas é um investimento alto? Não. Tem para todos os bolsos. A gente tem desde aí um esporte mesmo local, às vezes até ali na tua própria comunidade. Olha que coisa bacana, um evento dentro da tua própria empresa. Você quer algo mais impactante do que você levar para dentro da tua própria empresa uma modalidade? Então eu achei isso sensacional. Eu queria te perguntar uma coisa que você comentou comigo nos bastidores. Você começou isso lá na época que o Brasil olhou, talvez pela primeira vez com impacto nas últimas décadas, para o esporte que foi a Copa do Mundo, né? O que a gente recebeu aqui que mudou a gente de patamar em termos disso. Você trabalhou nisso? Conta um pouquinho desse trabalho que você fez nessa época. Na verdade, eu fui sócio da Works UK. Perfeito. A Works UK é a maior agência de brand esportivo do mundo. Hoje eles são agência da FIFA, da UEFA, de grandes clubes internacionais. E na época nós que fizemos o brand da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Então eu posso dizer que com a Works, né, nós fizemos o brand do Allianz Parque, tá? Hoje até toda a identidade visual nós fizemos. E foi naquela época que o Brasil estava começando a engatear ainda no marketing esportivo, né? Porque eu sempre falo que o marketing esportivo, agora falando também um pouco de patrocínio, né? Não existe patrocínio sem ativação. Então, perfeito. Putz, repete isso para quem está ouvindo, é chave de ouro. Não existe patrocínio sem ativação. Então, por exemplo, você investe, simples assim, R$10.000 em patrocínio. Ah, meu logo está aqui, não, mas tem que ter ativação, tem que ter experiência. Então você investe no mínimo 3 vezes na ativação. Senão você perde o bonde. Então, assim, existe o patrocínio distante, como você falou agora há pouco, né? Mas o mais importante, então, a Works trabalha muito essa questão do patrocínio, né? A Champions League, por exemplo, você sabe, antes do evento da final, você tem, que é sempre em um país, você tem uma semana de ativação, onde as marcas estão lá vivenciando. Isso que é ativação. Ou seja, você promover, de fato, uma experiência para o fã. Né? Então, hoje existe muito mais tecnologia, as coisas estão evoluindo bastante, né? Mas eu acho que assim, tem que prestar muita atenção, não só a patrocinar, ou seja, mas toda uma estratégia de patrocínio para que a marca seja viabilizada. E hoje em dia as pessoas não estão muito interessadas, que é importante você ter placa de campo, você ter isso, tem uma série de coisas, mas o mais importante de tudo é fazer ativação. Ou seja, você aproveita, você tem, quando eu falo de ativação online, né? Hoje com a inteligência artificial tem muitas oportunidades, tem muitos aplicativos surgindo aí, então uma grande oportunidade é o próprio Corporate Games. A gente tem várias oportunidades de ativação no Corporate Games para a marca. Você pode dar alguns exemplos para a gente de ativações que a gente pode fazer no Corporate Games? Por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo no Corporate Games tem uma parte que é a corrida de rua, tá certo? A gente está, dentro desse conceito, uma ativação que a gente está fazendo, nós estamos medindo o índice de felicidade do evento. Nossa, que legal. É um aplicativo, né, de uma empresa que está fazendo, então a gente está buscando um patrocinador para medir esse índice de felicidade do evento. Toda a parte de ESG, neutralização de carbono, é importante fazer. Toda a parte da corrida que você tem a oportunidade de oferecer várias ações dentro da corrida para você ativar. No golfe, uma marca esportiva para o golfe é fantástica. Porque você pode fazer test drive, pode fazer algumas ações. Então, o Corporate Games é um leque de opções para as marcas enxergarem a oportunidade que ela possa ativar. Porque eu estou lá no Corporate Games especificamente, eu estou com um comprador, né, um potencial comprador, tanto a empresa, então muitas marcas que vendem B2B é importantíssimo. Nossa, sensacional. Entendeu? Eu estou pensando que eu sou uma empresa de tecnologia. Isso. Se falar com 80 empresas ao mesmo tempo, pô, Corporate Games. Eu sou uma empresa que, sei lá, eu sou a Sodexo, quero falar de benefícios para a empresa. Corporate Games. Tem uma gama de empresas que poderiam encurtar muito o teu ciclo. E não é só encurtar o ciclo, gente. Hoje a gente vive o maior momento de vivências e experiências de marcas reais. As marcas também estão procurando isso. Será que essa empresa realmente pratica aquele ESG? Será que essa empresa realmente tem algum storytelling sobre isso? Pô, tá aí o enredo que você precisa. Você quer ter conteúdo? Tá aí um evento para ter conteúdo. Essa oportunidade é incrível para as empresas. A gente está quebrando o paradigma porque é um evento novo, né?
uma Olimpíada Corporativa. Como é que minha marca vai aparecer na Olimpíada Corporativa? Exatamente o que você falou. Os potenciais clientes estão lá dentro e os próprios clientes. É importante sua marca. Então você pode participar tanto como patrocinador, como envolver a sua empresa participando. Porque a oportunidade da tua área comercial está lá junto com grandes empresas. Isso é sensacional. Vou aproveitar esse gancho também, porque a gente faz muito evento no futebol, por exemplo, e o Corporate Games ele tem isso para todas as modalidades olímpicas. Eu vou dar um exemplo prático, né? Você que está assistindo aí, vivencia isso. Você cria uma mega campanha de marketing, você cria uma estratégia, né? Então você tem aí um lançamento de produto, você tem toda a parte online, a parte offline. Você vai para uma feira, como a gente promove tanto na For You, você vai lá para uma APAS lançar teu produto, você vai para uma Equipotel lançar teu produto. Legal. Aí quando você vai marcar uma reunião com um cliente hoje, com um comprador, inclusive, deixar aí um elogio para Jaqueline do Centro Paralímpico Brasileiro, que é uma dessas compradoras que atende o telefone na hora. Jaqueline, eu não falei para você que isso é diferencial? É diferencial. Você não consegue, o cara não te atende. A pessoa não atende a tua ligação. Muita gente hoje fala, pô, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Isso. Aí você conseguiu ligar, mandar o e-mail e tudo mais. Você conseguiu contatar a pessoa certa. Você vai agendar uma reunião online. Com todo respeito, a gente aqui está na época da tecnologia. Eu estou trabalhando com inteligência artificial quase que 24 horas por dia. Mas não é igual presencial e online. Tem uma diferença gritante. Marca uma reunião presencial e uma online, é muito diferente. Aí você vai para uma reunião presencial ou para online, a pessoa está falando com você. Você que está assistindo o vídeo aí agora, quantos impactos externos você está recebendo agora? De repente, você está assistindo esse vídeo na empresa, tem alguém tentando te passar uma ligação, você está assistindo em casa, teu filho está brincando ali e tal. Então tem todo um externo ali que não deixa a pessoa focar, às vezes, numa reunião corporativa, seja presencial ou seja online. E aí, a reunião é curta, ela às vezes não gera empatia, você mal tem tempo de conhecer a fundo as necessidades ou aquela pessoa que está trabalhando com você. Lá na For You, quando a gente montou a agência For You, foi por isso, para você. Atrás de um CNPJ existe uma pessoa. Quando você leva essa ativação para um ambiente esportivo, como o Davis bem colocou aqui, você abre uma oportunidade de convívio fora do ambiente corporativo, onde você tem uma possibilidade de ter relacionamento e informação com essas pessoas que você não teria dentro do escritório. E isso não fere nenhuma política de compliance. É simplesmente você ter realmente um contato. Você ter um tempo qualificado com a pessoa, onde a pessoa às vezes não teria lá. Então pensa nisso quando você montar a tua estratégia comercial, teu plano de marketing, teu plano de vendas, em como é legal de repente você investir e aí, volto a reforçar as palavras do Davis, não num patrocínio apenas, mas no patrocínio mais ativação dentro do evento. Eu achei perfeito a tua colocação, Davis. E o interessante, essa ativação tem um detalhe importantíssimo. Você vai estar com o teu target lá, teu público-alvo, num momento de lazer e de divertimento. Isso não tem preço, porque você vai estar lá relaxado, você vai estar conversando. O golfe, por exemplo, a gente realiza no golfe, uma coisa muito interessante, um welcome coffee, porque é um café de boas-vindas, e um almoço. A entrega da premiação no golfe é durante um almoço, né? E esse ano tem uma novidade muito grande, que a gente também, o Corporate Games tem o seu lado social. Quem vai estar conosco no Corporate Games esse ano é a Unicef, tá certo? Então a gente vai fazer uma ação em prol das crianças durante o Corporate Games. Então tem muita coisa para ser realizada dentro do Corporate Games, muitas ações em relação não só ao esporte, como eu te falei, é uma causa mundial de um movimento global de incentivo à prática de atividades físicas, mas com propósito. Então você não vai apenas competir, você vai engajar, você vai motivar, e o feedback que a gente tem dos colaboradores que participam é incrível. O agradecimento que esses colaboradores dão à empresa por ter participado do corporate dele. Tem uma pessoa que falou assim para mim, Davis, eu sempre pratiquei o esporte, porque se for ver, dentro das corporações, dentro das empresas, todo mundo já quis ser um atleta de alguma modalidade. Sempre tem. Então, assim, e as disputas, quer queira, quer não, é amadoras, lógico, mas a disputa é bem legal. Não é um jogo de brincadeira, não. As pessoas já foram atleta de alguma forma. E lá você está representando sua empresa. Então, a competição, de fato, existe. Mas é uma competição também que sociabiliza, que engaja, que motiva, né? Trabalha o sentimento de pertencimento e, consequentemente, a marca empregadora, que é o Employer Brand. O que os RHs buscam hoje dentro da empresa, né? O que você ser reconhecido dentro das corporações. Então eu sempre falo que o maior ativo de uma organização é os colaboradores. Perfeito. Então como pode valorizar? O esporte realmente ele é uma ferramenta incrível, né? Então por isso que a gente direcionou a iCorp para esses pilares aí, esporte, bem-estar e ESG, na prática, com propósito.
Não, perfeito, Davis. E assim, atualmente, né, o que eu mais ouço quando a gente vai fazer as visitas com os clientes é assim, a gente não consegue contratar as pessoas que a gente gostaria. A gente contratou, não consegue reter. Você pode ir em qualquer lugar, não reter. A pessoa está aqui, se não foi promovida em 3, 6 meses, já está pedindo para sair. Você vai pegar um currículo hoje, você vê a pessoa em 5 anos, passou por 12 empresas. Né? É muito comum isso. Outras coisas que impactam muito isso, né? Desde a pandemia, né? E não só por causa da pandemia, mas a tecnologia, a relação do homem com o trabalho, do ser humano com o trabalho mudou muito. Né? O quão é importante o trabalho para as pessoas ou não. Então tá aí uma ferramenta incrível que com certeza vai melhorar o absenteísmo, vai melhorar essa questão da fidelização do colaborador com a tua marca. Isso aí que você criou, na verdade, é uma solução que as empresas estão procurando muito. E tem um detalhe muito importante, você falou nesses 3 pilares que eu concordo plenamente, chama índice de sinistralidade. É o aumento abusivo do plano de saúde. Como é que você diminui isso? Praticando atividade física, praticando esporte, porque esse é o grande... A folha de pagamento hoje é o gargalo das empresas. E o índice e a parte da sinistralidade, porque o aumento do uso abusivo do plano de saúde. Então, hoje a sociedade está doente. A gente sabe que o período pós-pandêmico, a gente teve muitas pessoas, parentes que faleceram, uma série de coisas. Então, a gente precisa, o mundo ele é ciclotímico. A gente chegou lá, começando a dizer, a gente tem que voltar de novo. E o cuidado da saúde física, mental e social é um direito de todos, né? E a maioria do nosso tempo a gente passa dentro das corporações. Então, é uma obrigação das empresas cuidar da saúde do seu colaborador. Porque você cuidando da saúde do seu colaborador, você está ganhando. Você vai motivá-lo, você vai aumentar a produtividade dentro das empresas. Então, o Corporate Games e a própria Corp, a gente veio trazer soluções na prática de como melhorar isso aí. Lógico que nós não damos solução, somos uma parte da solução, mas uma parte importantíssima onde a gente está oferecendo o bem-estar para os colaboradores. Pô, você está assistindo aí e não sabe como fazer? Tá aí, ó. A eCorp Hub está pronta para te atender nesse sentido. Vou deixar só um detalhe aqui antes da gente ir para as considerações finais. Quando a gente fala de ativação, já percebi também, sabe, Davis? Para algumas pessoas isso é um bicho de 7 cabeças. Aí a pessoa fala, mas a minha marca vai ativar isso como? Gente, com criatividade a gente ativa qualquer marca dentro de um evento esportivo. Eu vou dar um exemplo que parece até bobo, mas aconteceu com a gente. O pessoal lá da Golaço, do Anderson Rubinato, eles fazem um grande evento aí de eventos de verão, né? Aquelas arenas do verão do Guarujá é feita pela Golaço, aí parabéns, aí um abraço pro Anderson Rubinato. E eles foram contratados pela Gillette, procuraram a For You para falar, pô, For You, como é que a gente pode levar uma ativação da Gillette? A gente fez para eles, assim, os jogos de areia, toda hora alguém tá passando um rodo ali, né? Sim. Para igualar a areia novamente, né? E a gente criou uma Gillette para fazer aquilo gigante. Que legal. Cara, ativação simples, mas criativa, inteligente. Porque a Gillette serve para quê, né? Se não deixar nosso rosto. Então, assim, tem para todas as possibilidades. Não tem área, eu posso garantir para você, não tem área de atuação da tua empresa que a gente não consiga aí, com certeza o time do Davis lá está pronto para te ajudar a fazer uma ativação que comporte a tua marca e você possa estar diferenciado ali dentro daquele evento. Davis, parece que não, mas como o negócio é rápido, eu falei para você, o tempo é curtinho, parece muito, mas não é. Eu queria primeiro te agradecer, mas principalmente te deixar um espaço para as considerações finais, uma mensagem para o público que está assistindo a gente aí. Bom, legal, obrigado pela oportunidade, eu acho que o programa de vocês é fantástico, já parabenizo também, né? Mas, Humberto, a questão é o seguinte, né? Quando a gente fala em esporte, eu repeti isso, né? O esporte ele tem um poder muito grande de transformação, né? Ele transforma vidas, transforma as pessoas, une gerações, isso é importantíssimo. Hoje a gente está se debatendo com várias gerações dentro das empresas, né? E ele consegue unir essas gerações, né? E fortalecer os vínculos, né? Então é uma questão importantíssima, né? O próprio Corporate Games, ele oferece essa oportunidade, né? Então eu gostaria de convidar as marcas para conhecerem mais o Corporate Games, conhecerem mais a Scorp. Nós temos oportunidades incríveis de patrocínio com propósito e de ativação com propósito, entendeu? E eu gostaria de fazer um convite às empresas, né, a conhecerem, né, a eCorp Hub e o Corporate Games, que agora a terceira edição vai ser de 4 a 7 de setembro. Ainda tem mais, assim, mais de 100 dias ainda para a gente poder ainda fazer essas ações. Então, gostaria de fazer um convite, né? No final, não sei se pode deixar aqui o site do Corporate Games. Por favor, pode dar o site, também vai aparecer aqui nos nossos créditos. www.corporategamesbr.com e aí corphub.com.br.
tá certo? Então são os dois sites que a gente tem, da iCorp e do Corporate Games. Repete de novo para a gente só a data do evento, por favor. O Corporate Games acontecerá de 4 a 7 de setembro. Né? É uma quinta-feira e termina num domingo. Perfeito. De 4 a 7 de setembro, gente, ó, tem tempo ainda para vocês poderem aí pesquisar e participar dessa grande oportunidade. Volto a ressaltar para vocês, não é fácil organizar um evento dessa dimensão. Você já vai pegar o pacote pronto, completinho, só para colocar a tua marca, criar uma bela ativação e sair com um colaborador feliz e a marca aí sendo representada no esporte. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês até aqui. Dúvidas, sugestões, gostaram do produto, do nosso programa, críticas? Pô, fiquem à vontade, comentem em nossas mídias sociais, que esse programa é feito para você. Profissional de marketing, gerente de marketing está dentro aí do escritório assistindo o programa com a gente, ou você que é agência e não sabe como ativar a marca do teu cliente, também esse espaço é para você. Muito obrigado por terem vindo até o final. Davis, super obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. E até o próximo Jogada que Marca.